mas como está canonizado esse livro como Atos dos Apóstolos, então você aí abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37, que diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Repita comigo: agregaram-se quase 3.000 almas. Continuando: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, repite comigo, e todos os dias acrescentava o Senhor, vamos lá, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos repetir de novo: todos os dias. Vamos lá? Todos os dias. Vamos lá? 1, 2, 3. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Coloca a mão no coração e diga: obrigado, Jesus, porque eu faço parte desta igreja. Fala comigo. Amém. Amados, eu quero ministrar aqui sobre um tema: afinal, para que serve a igreja? Esse é o tema da mensagem. Você que está assistindo essa live ou irá assistir daqui a alguns dias, o tema dessa mensagem: afinal, para que serve a igreja? E nós, irmãos, estamos vivendo em um tempo que existe um fenômeno chamado evangélicos desigrejados. Quem já ouviu falar disso aqui? Evangélicos desigrejados. É um fenômeno novo. É um novo personagem, surgiu no cenário brasileiro e mundial, e que teremos que aprender a lidar com eles. E segundo muitas pesquisas, existem muitos cristãos que não participam de nenhuma igreja local na sua sociedade. Essas pessoas hoje, elas são conhecidas no meio gospel ou no meio cristão como desigrejados. E qual é o perfil dessas pessoas? Qual é o perfil das pessoas que são conhecidas hoje desigrejadas? São os fiéis, eles são fiéis a Deus, eles acreditam no Senhor Jesus, eles tomaram decisão para Jesus, mas
eles creem que não, né, eles não pertencem a nenhuma denominação, para eles não precisam pertencer a nenhuma denominação, buscam espiritualidade sem comunhão eclesiástica, deseja a experiência da fé sem a necessidade de submissão às instituições religiosas. Eles querem, né, essas pessoas desigrejadas, elas querem a igreja, organismo, mas não organização igreja. Então ela quer, o organismo quer que a igreja faça parte dela, mas ela não quer fazer parte da igreja. Sabemos que, amados, instituição são regras que regem uma sociedade para dirigir um determinado objetivo. Tem instituições filantrópicas, tem instituições de vários tipos, né, para abençoar a sociedade, como asilos, tem vários tipos de instituições. E a igreja também é uma instituição divina, entregue por Deus. E instituições são regras que regem uma sociedade para dirigir um determinado objetivo. Para mim, é, amados, um entorpecimento espiritual, né, de pessoas que queiram viver um relacionamento com Deus, tendo um relacionamento muito ruim, ou mesmo nenhum relacionamento com a igreja. É um entorpecimento espiritual de querer ter relacionamento com Deus e não ter com a igreja. Aí, né, algumas pessoas, né, perguntam que surge nesse novo cenário de igreja, né, como até algumas falam igreja sem parede, que não precisa de parede para ser igreja. Então, nesse novo cenário religioso, com tanta indiferença com a igreja local, se faz surgir perguntas que exigem respostas urgentes. Alguma pergunta é: para que serve a igreja? A maioria das pessoas que se dizem cristãs, que na verdade são cristãos, não é que se diz, elas são cristãs, elas creem em Cristo, mas que são desigrejadas, a pergunta é: para que serve a igreja? Que ela faz, às vezes ela acha que a igreja, né, ela tem dúvida do que ela faz, que ela provê, qual a função da comunidade cristã na sociedade, na experiência pessoal de peregrinação espiritual. Então, as respostas para essas perguntas e outras que surgem no coração de pessoas que acham que a igreja não tem importância na terra, então as respostas para essas perguntas tão inquietantes, para que serve a igreja, essas respostas podemos encontrar nas experiências, né, dos cristãos do primeiro século. No dia seguinte aqui de Pentecoste, conforme nós lemos Atos capítulo 2, narrada no livro dos Apóstolos, serve de referência para a relevância da vivência em comunidade. Lembrando, irmãos, que teologicamente a palavra igreja, né, que traduzida no latim eclésia ou grego, quer dizer agregação, quer dizer uma assembleia de pessoas, de cristãos. Então os cristãos, eles foram reconhecidos, né, porque um dia olharam para os discípulos e viram nele pessoas parecidas com Cristo, que falava como Cristo, que ensinava como Cristo, que expulsava demônios, que curava os enfermos, e eles foram chamados de cristãos. Está lá em Atos capítulo 11, no versículo 26, que eles eram pessoas que estavam reunidas. Olha o que diz lá: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Se reuniram na onde, irmãos? Naquela
igreja. Mas a igreja não são nós, sim, mas havia a igreja local. E a primeira igreja local foi instituída aqui em Atos, a igreja de Antioquia da Síria, aliás, da Síria. E ali nós temos a primeira igreja instituída. Então, e nós vemos aqui que ensinaram muita gente. E Antioquia, olha o que diz, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foi chamado de cristãos, não foi num boteco, não foi num bar, não foi em um lugar fora, foi na igreja. Aleluia! Foi dentro daquela reunião de pessoas que estavam juntos para ali anunciar o Evangelho. Então a igreja serve para ser a voz de Deus, para livrar-nos de ignorância humana. Então, amado, eu quero dizer que a igreja ela serve para isso. Então, nós vemos que precisamos da igreja. Por quê? Porque a igreja serve, né, para ser a voz de Deus. E a voz de Deus é que livra as pessoas da ignorância humana. Está aqui no próprio livro de Atos, capítulo 2, 37. Vamos ler? Atos 2, 37. Que diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Amado, aqui está um clamor de pessoas que não sabem o que fazem. Que faremos? Porque eles ficaram compungidos, seus corações não sabiam o que eles deveriam fazer, quando o apóstolo Pedro estava cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho. E ali, essas pessoas que fizeram essa pergunta, eles foram persuadidos da sua ignorância. Então, depois de Pedro ter pregado, e o fato das pessoas dizerem que faremos, é um reconhecimento da própria ignorância. Martin Lloyd Jones diz que a ignorância é o problema central da humanidade. É um problema. A ignorância é um problema mundial. Então, se o mundo tivesse tanto conhecimento como dizem que tem, não estaríamos na situação que hoje estamos. Nesse mundo cheio de perversidade, de falta de respeito até o próprio Cristo, Senhor, nosso Salvador. Então, o homem parece um ser inteligente pelas grandes invenções, mas quando o assunto é a existência, ele é ignorante. Quando olhamos para as grandes invenções, o homem parece muito inteligente. Quando fizeram o primeiro foguete para subir até os céus, alguns dizem que chegaram até a lua, eu não acredito, mas também não vou retirar quem acredita, mas dizem que chegou até a lua. Mas é uma grande invenção. E eu quero dizer aos irmãos que qualquer tipo de coisas que o homem vê parece muito inteligente, mas quando o assunto é sobre a vida, sobre a nossa existência nessa terra, a ignorância logo aparece. Então a ignorância impede de recebermos a luz do Senhor, irmãos. Por isso que aqueles irmãos, eles ficaram, mas falaram: o que nós vamos fazer agora? Então a primeira coisa que acontece com os que se tornam cristãos é que são persuadidos da sua ignorância e das trevas em que estão. E uma vez que lhes seja demonstrado isso, ficam apavorados ante a possibilidade de continuar ignorando coisas vitais.
Então, quando você vai anunciar o Evangelho a uma pessoa, nossa, mas eu não sabia disso. E agora, o que eu tenho que fazer? Não é assim, amado? Então, muitas pessoas, elas pensam que estão certas, mas quando ela tem um encontro com a verdade, elas querem mudar. Esse é o Evangelho. O Evangelho é para proporcionar uma mudança radical na mente das pessoas que são ignorantes concernente a buscar a Deus. Então, outra coisa, as pessoas, que estão na ignorância, elas reconhecem as besteiras que fizeram. Irmãos, eu tenho vergonha de quantas coisas besteiras que muitas das vezes a gente cometeu sem o conhecimento da palavra de Deus. Me envergonho de muitas coisas, como poderia ter praticado tais atos. Então, em sua mensagem, Pedro mostrou que eles e aquelas pessoas tinham crucificado o próprio Senhor. Atos capítulo 2, 36, vamos ler aqui, Atos 2, 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Mostrou para ele, olha que ignorâncias que você cometeram. Vocês crucificaram o próprio Senhor, o Filho de Deus. Crucificaram o próprio Filho de Deus. Então, e o que eles descobriram foi a sua própria e apavorosa ignorância. Viram que, embora pensassem que sabiam muito, mas não sabiam nada. Aquele povo, quando estavam ali perguntando para Pedro o que fazer agora, porque eles tinham cometido um grande erro de crucificar a Cristo, eles tinham feito a maior asneira, a mais trágica tolice que os homens e as mulheres jamais fizeram. Tinham sido cegos, porém de repente os seus olhos foram abertos. Tinham enxergado o perigo da situação, as trevas da sua existência. Eles tomaram ciência da sua ignorância. Ali estavam pessoas gritando, muitas das vezes antes, na crucificação, eles gritavam, fora com ele. Não fizeram isso? Crucificam. Elas pensavam que sabia tudo a respeito de Jesus de Nazaré. Quem é esse sujeito? Esse carpinteiro, este nazareno? Quem é esse que alega ser o Filho de Deus, o Salvador? Fora com ele, crucifique, livra-nos dele. E aquelas pessoas, e agora? Olha que coisa que nós fizemos. Não quero ficar na ignorância nunca mais. Eu não quero mais ficar. Pedro, o que eu tenho que fazer? E agora? A pessoa se deu na ignorância. Agora, quantos de nós, irmão, quando conhecemos a Jesus, quanto você também se deu conta da sua ignorância por si mesmo? Como é difícil conhecer nós mesmos. Somente este Evangelho é que pode acabar com a nossa ignorância. Somente o Evangelho. O que você sabe sobre Deus? Se você não tivesse o Evangelho, você não saberia nada sobre Deus. Você continuaria um ignorante, sim ou não? Então, falamos, o que você sabe sobre a vida. Se não é Deus falar como você foi formado, você não saberia como você foi formado. Então, falamos tão grandiosamente, tão levianamente, que a gente nem sabe de nada. A gente pensa que sabe alguma coisa. Então, se você está na igreja neste dia, é porque você reconhece que precisa aprender mais para ser enriquecido em todo o conhecimento espiritual e deixar de ser ignorante concernente ao Evangelho de Cristo. Se você está aqui hoje, é para aprender a entender e se livrar cada dia mais da ignorância. Esse foi o primeiro propósito para que serve a igreja. Ela serve para tirar as pessoas da ignorância. Irmãos, sempre haverá algo que a gente não sabe e que a igreja vai nos ensinar, se nós ficarmos atentos à voz de Deus. Amém, irmãos? E a outra questão que eu quero dizer, porque a igreja é importante,
Porque a igreja serve para explicar a transformação que ocorreu em nosso interior. Porque muitas das vezes a gente vai ter uma transformação de vida e a gente não sabe explicar essa transformação de vida. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Quando eles gritaram: o que fazer? Eu não sei agora. Eu crucifiquei Jesus, eu xinguei, eu blasfemei. O que fazer? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque o batismo é símbolo de uma nova vida com Deus. Então, seja batizado, receba uma nova vida para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você vai continuar sendo ignorante. Precisamos do Espírito de Deus, porque a própria Bíblia diz que é Ele que nos ensina. Amém, amados? Aleluia. Então, agora o que é conversão? A palavra arrependei-vos no grego é metanoia. Repita comigo: metanoia. Metanoia significa mudança de mente, transformação na mente. Por isso que diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. A mente dele está cauterizada, está cega. Então a pessoa, quando tem uma conversão, ela tem uma mudança de mente. O cristão regenerado é um ser num processo de transformação, irmãos. Ele está passando um processo. Mas pastor, tem tanto crente aí que não muda. Mas por quê? Porque ele está passando um processo. E somente ele se dedicando à palavra é que esse processo vai fazer um efeito na vida dele, se ele abrir o coração. Amém? Então, a conversão é o maior milagre que pode acontecer com uma pessoa. É o maior milagre. Às vezes a pessoa pensa que se a pessoa é um cego de nascença, ela é curada, ela pode ser curada, ter recebido um grande milagre da cegueira, mas continuar incrédula ainda, continuar ainda com o coração impuro, mesmo recebendo muitos milagres. Eu me lembro quando os irmãos até conheciam, ele era dono de um bar, e ele tinha um bar lá da congregação lá em cima. E ele entrava na igreja, bêbado, e falava: pastor, eu fui curado do câncer. Uma vez oraram por mim, fui curado do câncer. Mas ele vivia entrando bêbado na igreja. Uma vez nós fomos lá para evangelizar, ele não quis, ele fechou as portas. Então, a pessoa ela pode receber um milagre, mas ela, às vezes, não conseguiu receber o milagre, o maior milagre, que é a transformação na mente. E a conversão é receber uma transformação, uma mudança de mente. E o que é regeneração? Porque você passa pela conversão para a mudança de mente e você começa a viver uma vida de regeneração. Ela acontece, a regeneração acontece quando somos tocados pela palavra que gera o arrependimento. Então, através da palavra, quando ela gera o arrependimento, você é regenerado. Aí, e o Espírito Santo vem em nós e nos regenera, e surge em nós a natureza divina, que é o novo nascimento. Então, o novo nascimento vem depois que o Espírito de Deus começa a fazer esse trabalho de regeneração. As pessoas queriam compreender o que aconteceu. Elas queriam saber como eles tinham recebido aquele poder do Espírito Santo em suas vidas. As pessoas queriam também saber como aquelas pessoas mudaram de vida. E eles queriam entender mais completamente, né, a tremenda coisa que tinha acontecido com eles. A pergunta natural cabia se fazer era: o que é isto que foi
que me aconteceu, porque muitos ali, quando receberam o Espírito Santo de Deus, começou a falar outras línguas, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amados, aquelas pessoas eram bebês recém-nascidos e queriam entender o que houvera com eles, queriam receber alguma explicação. Eles tinham entrado nessa nova esfera, nessa vida maravilhosa, e era bastante natural e instintivo que quiserem saber mais e mais. Eles tinham sede, começaram a ter sede de Deus. Quando ouviram que ele pregar, eles passaram a ter sede, eles queriam mais. Então, quando temos alguma coisa realmente boa, queremos mais dela, não é verdade? Quando você vê uma coisa boa acontecer, você não quer ver mais dela? Então eles diziam: este é só o começo, podemos ver, vamos ouvir mais. Então, como bebês recém-nascidos, eles queriam crescer e desenvolver-se. Por isso formou-se a igreja, para ter comunhão e um aprender com o outro. Amém? E estudar junto, aprender junto o Evangelho. E a igreja serve para ensinar em quem se crê e o que se crê. Então a igreja, ela serve para ensinar em quem se crê, porque você tem muitas chamadas denominações que ensinam errados, que ensina chamado outro evangelho, como o apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: se houver outro evangelho que não seja esse o de Cristo, que esse outro seja maldito. Porque Jesus falou que haveriam falsos profetas, haveriam homens vestidos de pastores, mas eram lobos, mercenários. Então quer dizer, haveria outros tipos de ensinamento que não era o ensinamento que Jesus tinha trazido na terra. Então a igreja serve para ensinar em quem se crê e o que se crê. Está em Atos 2:42. Vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos era aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus no tempo em que andavam com ele. É importante saber não apenas em quem se crê, mas também saber o que se crê. Precisamos, se você quer aprender de Cristo, tem que saber aqueles que tiveram comunhão com Cristo. Por isso a Bíblia chama, canonizado só. Tem muitos apóstolos, inclusive a Igreja Católica tem alguns livros, de alguns apóstolos que os protestantes, nós evangélicos, não adotamos esses livros. Por quê? Porque na Reforma Protestante, somente os apóstolos que foram testemunha ocular de Cristo, que viram Cristo, que tiveram uma experiência particular com Cristo, pessoal com Cristo, esses foram chamados de apóstolos, e as epístolas deles foram canonizadas. Mas outras, que aquele apóstolo que ficou sabendo de Jesus lá por conhecer anos e anos depois, os protestantes não reconhecem como os livros inspirados. Então tem muitos livros que você vai encontrar na Bíblia Católica, e você não vai encontrar na Bíblia aqui, conforme Martinho Lutero ele escreveu. E ele, na verdade, retirou muitos livros, porque não foram testemunhas oculares de Cristo. Então os apóstolos foram as testemunhas oculares, mas Paulo é apóstolo, não foi testemunha ocular. Quem disse que não foi? Ele viu o Senhor Jesus na estrada de Damasco, sim ou não?
Então, a doutrina apostólica era aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus. Então, no que aqueles apóstolos creram? Por que essas pessoas quiseram esses ensinos com aqueles apóstolos? Porque se reuniam todos os dias naquela parte do templo que lhe era permitida, e ali ouviam dos lábios, da boca dos próprios apóstolos, a exposição da verdade. Então eles queriam seguir aqueles que realmente tinham um conhecimento do próprio Cristo. E nós precisamos saber, saber no que se crê e em quem se crê. A doutrina apostólica nos ensina somente a crer em um nome, e este nome, só este nome, encontramos a salvação. Está em Atos 4:12. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós precisamos em quem se crê. A igreja vai ensinar que você só deve venerar, exaltar ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Só Ele pode nos dar a salvação. Amém? Então, este mesmo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, na primeira epístola de Pedro diz, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3,15 diz assim: estais sempre preparados para responder com mansidão. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmão, então se você tem uma esperança de vida e de salvação, olha o que diz aqui Pedro: estais sempre preparado. Agora, como você vai estar preparado para falar do Salvador, do Senhor, do Mestre, do Raboni Jesus? Aprendendo na casa de Deus, estando em comunhão e aprendendo uns com os outros, ali estudando uma palavra. É isso que os apóstolos faziam. Então, a igreja, amados, ela serve para viver em comunidade, em resposta à solidão humana. Repita comigo: a igreja serve para vivermos em comunidade, em resposta à solidão humana. Atos capítulo 2, 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram quer dizer, fizeram uma grande assembleia, fizeram um conjunto de pessoas ali. Aí no 44 diz assim: os que criam em quem? Na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, que o Senhor Jesus é o único que salva. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aleluia! Eles mantinham-se, no 44, mantinham-se juntos, tinham tudo em comum. Então, igreja é para viver isolada? Para as pessoas viverem isoladas? Fora? É para as pessoas falarem: eu não preciso de igreja? Igreja então é só eu sozinho? Não, irmãos. A igreja somos nós quando estamos juntos. Amém? Então aqui diz o amor que motivaram
aquelas pessoas partilharem. Então, quando o amor de Cristo, quando nós estamos juntos, o amor de Cristo, ele nos motiva a compartilhar uns com os outros, até os nossos bens. Foi isso que aconteceu lá em Atos 2:42, que eles vendiam as suas propriedades e derramavam nos pés do apóstolo. Onde você sabe que muito bem, Ananias e Safira lá, foi lá e vendeu a propriedade, falou que deu tudo e não tinha dado só metade. O que aconteceu com ele? Morreram, porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Olha como a igreja se sentiam, muitas pessoas, quando elas queriam fazer parte da igreja, elas se motivavam. Então, mas os que a motivavam eles a isso, era o amor que eles tinham para com os irmãos. Eles pensavam: amamos tanto esse irmão de nossa comunidade, que se for preciso, venderemos algum bem para suprir a sua necessidade. Olha só como que era, quando o amor de Cristo entrou naquelas vidas, irmãos. Era desse jeito, glória a Deus. Era dessa forma. Então, em tempo de individualismo, como hoje nós estamos vivendo em tempos de muito individualismo. Então, em tempos de individualismo, há o que? Egoísmo. Ninguém quer repartir nada. E geralmente, quando a pessoa não quer ter comunhão com a sua família, ter comunhão com seus amigos, não ter comunhão com a igreja local, chama-se segregação. Em vez de ser agregação, é segregação, e competição, muitas das vezes, a igreja. Então, o que esse individualismo, egoísmo, segregação, ela compete com a igreja. Então, a comunidade da fraternidade, da partilha, da solidariedade, da generosidade, porque a igreja, quando os cristãos vivem em um mesmo propósito, unânimes, como viviam aqueles discípulos do primeiro século da igreja primitiva, eles viviam uma comunhão de comunidade, de fraternidade, de solidariedade, de generosidade. Mas não é isso que nós vemos no mundo hoje, Então, a outra coisa, a igreja é a comunidade da aceitação. A igreja, ela aceita-se, amados, ela aceita o indivíduo do jeito que ele é. Agora, nós não concordamos, às vezes, muitas das vezes, da pessoa continuar vivendo aquela vida, mas nós aceitamos aquela vida e queremos ensinar a palavra de Deus para que ela tenha uma mudança de vida, amém? Então, a igreja é um lugar de aceitação, de perdão e de reconciliação. É para isso que a igreja tem a sua importância. Então, o que significa comunhão? De acordo com o Novo Testamento, um dos maiores testes para aplicarmos, para saber se somos cristãos ou não, é se a pessoa tem comunhão. Então, olha o que diz lá em 1 João capítulo 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Tem um versículo que diz assim: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode dizer que ama a Deus e que nunca viu e ama o seu irmão que está vendo todo dia? Então, amados, a comunhão, ela vai revelar o quanto você é amado por Deus e quanto você está disposto a amar uns aos outros. Esse é o poder da comunhão. Então, o que o apóstolo João quer dizer é isso mesmo. Se eu não gosto de estar com os irmãos, eu preciso avaliar se realmente sou irmão. Tem pessoa que fala assim: eu sou cristão, mas não quer participar da comunhão. Então, ele tem que avaliar se realmente ele é irmão. Então,
nós vemos que naquele momento, se converteram 3.000 pessoas e juntaram-se a ter comunhão, e nada poderia manter aquelas pessoas fora da comunhão. Eles faziam de tudo para ter comunhão. Então o amor aos irmãos tinha se tornado um dos maiores e das mais profundas realidades da vida. Tinham se tornado para eles até mais importantes que os laços terrenos que eles tinham. Quando uma pessoa se torna cristã, é normal que ela se esforce ao máximo para passar mais tempo com os outros irmãos e passe a se preocupar mais com a comunhão com os irmãos. Então hoje viver a igreja é viver se o seu irmão está bem, é saber se ele precisa de algo, é saber de não somente o seu irmão em questão fraterno, em questão lá na sua casa, a sua família. Inclusive Jesus falou que a minha família é aqueles que servem a Deus, é aqueles que vivem em Deus. Então a sua verdadeira família, sim, não estou dizendo que você não deve amar os seus familiares, mas a sua prioridade como cristão é a sua família na fé. É isso que a palavra de Deus diz. Então eu quero dizer e concluir essa mensagem, em seu tempo livre, você passa mais tempo com cristãos ou não cristãos? Você gosta de estar com os seus irmãos em Cristo? Ou estar com eles é um grande sacrifício? Essa é uma pergunta que eu faço para você analisar no seu coração. Porque a igreja é a voz de Deus para esse mundo. A igreja é eu e você combinamos o que fazer para evangelizar. A igreja nos explica a transformação que aconteceu e está acontecendo na nossa vida através do nosso testemunho público de fé. Quando eu recebo uma bênção, quando eu vejo que você é abençoado, quando eu vejo que você está alegre, eu me alegro com você. E quando você está chorando, eu vou lá chorar com você. Esse é o objetivo de uma formação de uma igreja, de os irmãos estando juntos, reunidos. Então a igreja nos ensina em quem se crê e no que se crê, porque senão você pode cair em ventos de doutrinas e em palavras mentirosas, que muitas das vezes está espalhada até nas redes sociais. A igreja serve para te exortar, tome cuidado com isso. Então a igreja, ela também quebra a solidão humana e nos abre as portas para viver em comunidade, porque muitas das vezes tem muitas pessoas que não querem vir para a igreja porque querem ficar trancado, querem ficar isolado, querem viver em uma solidão, viajando na solidão. E a igreja serve para que você tenha comunhão em Cristo. E a igreja, ela nos abre para coisas ilimitadas e infinitas da dimensão da vida. Porque muitas das vezes a pessoa para de sonhar e para de acreditar. E a igreja faz com que você venha acreditar e crer que Deus é maior, que Deus ajuda, que Deus alimenta, que Deus cura, que Deus opera e abençoa, porque o nosso Senhor Jesus, Ele veio para desfazer todas as obras do diabo. A igreja nos dá convicção que a morte não é a palavra final, aleluia, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos para dar vida. Hoje é dia de nós celebrarmos a ceia até que Ele venha. Por isso a ceia nós fazemos isso em memória de Jesus. Por isso o poder da comunhão é importante para juntos dizermos: eu creio na vida eterna, eu creio na esperança da glória,
Eu creio que Ele virá e Ele vai. Nós iremos ter uma comunhão eterna nas regiões celestiais. Mas finalmente, a igreja também é a porta da entrada da salvação. A igreja é a porta da entrada da salvação. Amém, irmãos? Por isso, precisamos crer. E Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Esse vírus veio, esfriou muitas pessoas, principalmente aquelas que estavam fixadas na estrutura e não em Cristo. Esses saíram da comunhão, porque o seu coração estava na estrutura e não estava em Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo, esse momento de Deus que passou pela terra, permitida por Deus, não enviada por Deus, eu creio, mas permitida por Deus, a igreja continua, a igreja avança, a obra não para. Nenhum momento eu pensei no meu coração que essa obra ia parar, porque essa obra não é minha, é de Cristo. Cristo instituiu. E tem muitas igrejas que fecharam, porque infelizmente muitos pastores não entenderam o seu chamado, achando que ele tinha que fazer uma obra que era dele, se decepcionou. Mas quando nós temos a doutrina dos apóstolos, que a pedra fundamental é Cristo, as portas do inferno não prevalecem e nós se tornamos vencedores em Cristo Jesus. Por isso, se você está aqui hoje, é porque Cristo tem o poder da comunhão para dizer para você que você é amado, você precisa de comunhão, você precisa de estar junto. Só assim você vai vencer, porque nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, irmãos. No nome de Jesus. Eu quero orar aqui por esse cálice para nós tomar a ceia e dizer aos irmãos que ouviram essa live que você é abençoado em Cristo Jesus. Não deixe a sua comunidade, não deixa a comunhão da igreja, porque ela é muito importante, porque você é amado de Deus para fazer a diferença, ser transformado e levar a transformação de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos servir aqui. Quero chamar a irmã Cida, está aqui? Enquanto isso, um louvor para nós e louvamos a Deus, irmãos. Você continua em pé e você vai agora receber o cálice para servirmos.